Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de estatística, beleza? E, turminha, nós vamos comentar aqui alguns conceitos que você vai carregar durante todo o estudo de estatística, tá? Seja ele para um cálculo de uma média, seja ele para o cálculo de uma moda, mediana, desvio padrão e assim sucessivamente. Tranquilo? Turma, qualquer dúvida que você tiver ao longo do processo, pode mandar lá no Instagram. Tá aqui, @professor Ian Ribeiro, beleza? Tem alguma dúvida, alguma sugestão, vai lá no Instagram e manda para nós. Marca a gente, segue nosso perfil. Todo dia tem coisa de raciocínio lógico, de estatística, de matemática e tudo desse universo de concurso, beleza? Turminha, separe aí um papel e uma caneta, porque nós vamos construir juntos e comentar todos os conceitos. Perfeito? Turma, primeira coisa, você precisa entender que a estatística ela é dividida em dois ramos principais. O primeiro ramo que a estatística estuda é chamado estatística descritiva. Aí você para pensar assim, poxa, olha o sentido da palavra descritiva. É porque descreve alguma coisa, concorda? E aí, quando você tem esse entendimento, você passa a enxergar que o fato de ter aqui, ó, descritiva, e ele descreve alguma coisa, então ele é capaz de descrever um fenômeno por meio de parâmetros. E quando a gente fala parâmetros, é, por exemplo, média, moda, mediana, desvio padrão, variância, tá? É um valor que descreve uma determinada característica. Se é uma estatística que é descritiva e descreve um fenômeno, turma, concorda que você pode descrever uma situação por meio de gráficos. Você vai aprender ao longo desse curso que não existe um único gráfico de estatística. Estatística ele tem mais de um gráfico, gráfico de linha, coluna, gráfico relacionado a ogiva, gráfico relacionado a histograma, e assim sucessivamente. Você consegue descrever também por meio de uma tabela. Ponto. Só que aí o que acontece, tá? Existe um outro ramo da estatística que é chamado estatística inferencial. Perfeito? Estatística inferencial. E qual que é a sacada? Turma, na descritiva, você descreve um determinado fenômeno. Beleza? Então, lembra que a gente falou que você descreve? Por exemplo, por isso aqui, estou descrevendo. Agora, quando você parte para o que a gente chama de inferencial, qual que é o objetivo da estatística inferencial? Simples. Interpretação. Interpretação. Como assim? Turma, descritiva, parâmetro, gráfico e tabela que descreve um determinado fenômeno. Mas interpretar aquele fenômeno enquanto tomada de decisão, porque a estatística é isso, é tomada de decisão. Vou te dar um exemplo.
Quer ver que mesmo de maneira intuitiva, só de você ter uma noção do que é média, porque na escola você usava muito isso, se eu te falo assim, olha, você tem 2 bairros. O bairro A, ele tem uma média de furto maior do que o bairro B. Qual é o bairro mais seguro? Você vai falar que é o B, porque na sua cabeça, aquele valor de média representa um determinado valor de um conjunto. Então você tomou uma decisão partindo de um parâmetro. Mas a interpretação do problema é feita por meio da estatística inferencial. Então, um influencia na outra. Tanto é que inferencial é conclusão, tá? O sentido da palavra é conclusão. Perfeito? 2 tipos de estatística. Pronto. Entendido isso, turma, a gente vem para cá agora, ó. Observe. Porque esse parâmetro aqui são os tipos de estatística que a gente tem, os ramos, tranquilo? Turma, existe um conceito que você tem que carregar, tá? Que é chamado população. Só que muito cuidado, porque quando a gente trabalha com essa parte de população, e eu pergunto para alguém assim, ô fulano, o que você entende por população? Aí fulano vai responder assim, Ian, população é o mundo. População somos nós, seres humanos. Só que na estatística não é bem assim, tá? É claro que você pode ter uma população relacionada ao ser humano. Só que você pensa comigo, você quer realizar um estudo a respeito da cor de uma borboleta. Pode? Pode. É um objeto de estudo, é uma variável. Então, quando você vai analisar a população, o seu objeto não é a cor da borboleta? Mas você vai falar sobre o ser humano? Não. Aí você passa a pensar assim, nessa situação, a minha população é o conjunto total de borboleta. Exatamente. Então, sempre que a gente trabalhar com população, você só precisa enxergar isso aqui, ó. População é o conjunto total de elementos. Com um detalhe. Uma vez que você visualiza esse conjunto total de elementos, turma, é obrigatório você ter pelo menos uma característica em comum. Como assim? Às vezes a gente acha que só o fato de ser um conjunto total, eu posso ter ali elementos que não têm conexão um com o outro. Tá errado, tá? Enquanto estudo de estatística, a nossa população, ela é um conjunto total de elementos, só que esses elementos, eles obrigatoriamente devem ter pelo menos uma característica em comum. Se isso é atendido, eu consigo alocar todo mundo em um conjunto e, consequentemente, chamar de população. Perfeito? É isso que você tem que carregar. Segundo ponto. Amostra. Turma, a grosso modo, você vai encarar que a amostra é uma parte da população. Detalhe. Uma vez que eu falo parte da população, eu posso ser mais específico. Eu posso dizer que é um subconjunto
da população. Surge uma possível pergunta, porque alguém pode chegar para mim e falar assim, ué, mas por que existe a amostra, sendo que eu poderia trabalhar com a população? Aí a gente entra numa parte da estatística que é chamado de amostragem e o uso da amostra para uma finalidade. Eu vou te dar um exemplo, tá? Dificilmente você já foi perguntado sobre o seu voto em uma eleição. Eu, particularmente, não conheço quase ninguém que foi perguntado que se votaria no candidato A, no candidato B. Mas chegava de noite na televisão e falava assim, essa é uma intenção de voto, o candidato tal tem tantos por cento de chance de ganhar. Mas aí você para pensar assim, ué, todo mundo já se perguntou isso. Ué, mas como é que ele tá falando que o candidato A vai ganhar se não veio nem aqui em casa perguntar? É porque, turma, esse processo é você pensar da seguinte maneira. Seria viável a pessoa ficar de casa em casa perguntando todo mundo em quem vai votar? De maneira ideal, sim. Na prática, não. Então, o que acontece na prática? Ao invés dele perguntar a todo mundo, ele seleciona algumas pessoas, ou seja, que fazem parte da população, e a partir desse pequeno grupo, ele vai tirar uma conclusão. Então, você começa a conectar as coisas. A descritiva para inferencial, que é a tomada de decisão. Então, um grupo pequeno, que é a amostra, ele vai tentar representar a população. Tanto é que você pode encontrar na sua referência ou em algum enunciado isso aqui, ó, mas é só para reforçar o que a gente falou. Ele chama de amostra representativa. Amostra representativa. Porque ele tem o objetivo de representar a população. Perfeito? Ponto. Eu penso dessa forma. População. Eu vou selecionar uma parte dela. Selecionei. O que acontece? Isso daqui é a minha amostra. E aí, a partir desse pequeno grupo, eu tento tirar conclusão. Perfeito? Terceiro conceito que a gente precisa carregar. Anote. Terceiro conceito, turma, é esse aqui, ó. É chamado de variável. Turma, a gente tem o costume de achar que variável é aquele x e aquele y da matemática. Na matemática, a partir do momento em que você sai da matemática e vem para a estatística, a sua variável ela não é x e y, tá? Então, quando a gente fala assim, ó, isso aqui é a variável. Então, isso daqui, turma, é o que a gente chama de objeto de estudo. Porque enquanto pesquisa e estatística, lembra que você tem o objetivo de tirar uma determinada conclusão, correto? A respeito de um determinado fenômeno ou coisa do tipo. Então, você define um objeto de estudo, ponto. Esse objeto de estudo, ele pode ser classificado e cai bastante em prova, tá? Então, veja bem, variável. Eu tenho dois grandes grupos de variável. O primeiro grupo é um grupo chamado de variável qualitativa. E o segundo grande grupo é chamado de variável quantitativa. Vamos entender cada um. Quando você vai para o sentido da palavra de qualitativa, provavelmente você vai falar que lembra muito qualidade, perfeito? E está correto. Qualidade é um nome.
Se é um nome, eu posso separar da seguinte forma: qualitativa nominal, e eu posso separar como qualitativa ordinal. E detalhe, aqui você já tem uma noção, porque quando eu falo nominal, isso aqui lembra muito o quê? Nome. Quando eu falo ordinal, isso aqui lembra muito o quê? Ordem. Perfeito? Dessa forma, turma, a gente poderia colocar exemplos. Vamos fazer assim, ó. Nominal. Eu posso perguntar, por exemplo, um objeto de estudo em relação à cor. Eu posso realizar uma pesquisa em relação ao gênero. Quando você vai para a ordinal, você pode perceber, por exemplo, assim, entenda, não é ordem no sentido do verbo, tá? É uma ordem de hierarquia. Por exemplo, escolaridade. Escolaridade. Turma, a escolaridade é um nome, correto? Ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, é um nome, mas apresentando uma hierarquia. Classe socioeconômica também, classe média, classe baixa, classe alta. Perfeito? Então, ó, segundo grande grupo, quantitativa. Na quantitativa, nós temos quantitativa discreta e nós temos quantitativa contínua. Observe. Quantitativa, provavelmente você está associando a uma quantidade. E está correto. É a uma quantidade. Só que quando você vai para essa quantidade, eu tenho um subgrupo que é discreta, quantitativa discreta, e quantitativa contínua. Como que eu vou diferenciar? Assim, ó. A quantitativa discreta, ela obrigatoriamente precisa apresentar um resultado exato, algo dado como exato, tá? Se ele é um valor exato, ele não admite vírgula. Essa é que é a sacada. Então, eu posso, por exemplo, chegar aqui, ó, e colocar idade. Eu posso chegar aqui, ó, e colocar quantidade de pessoas. Eu posso chegar na pesquisa e eu quero fazer uma pesquisa a respeito da quantidade de filhos de um grupo, quantidade de televisores de uma casa. É sempre contagem exata. E quando você vai para a contínua, aí você pode ser assim, pô, a contínua, ela pode ser exata. Beleza. Mas qual é o detalhe dela? Ela assume valor decimal, não exato. Vamos a um exemplo? Observe. A altura. Ai, mas eu tenho 1,70. Beleza. Mas tem gente que tem 1,69,5. Então é um valor não exato. Quer ver um outro que cai bastante? Peso. Perfeito? Então, esse fluxograma você tem que carregar para uma questão. Porque quando é cobrado, turminha, é cobrado da seguinte forma. Observe. Periodicamente,
Os alunos de uma determinada instituição, eles são pesados e medidos para verificar se estão em conformidade com as tabelas de peso e altura. O que ele está perguntando? Essas duas variáveis, objeto de estudo, elas são classificadas como? Entenda, peso e altura são quantidades. Perfeito? Quantidades. Então, você já sabe que ela é quantitativa. Segundo ponto, peso e altura são considerados exatos? Não, não exato. Então, ela se encaixa como contínua. Porque eu posso ter aquele valor decimal. Perfeito? Próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de variável quantitativa discreta. Lembra que é sempre uma quantidade considerada como um valor exato. Letra A. É aquela que expressa o valor de uma contagem. Por exemplo, idade, quantidade de televisores numa casa, quantidade de habitantes de uma cidade. E é isso aqui. Eu estou na dúvida. Vamos para outra. É aquela que separa os indivíduos em classes com uma determinada ordem. Não. Tá vendo o nível de escolaridade que eu falei? É aquela que expressa uma medida como um valor real. Por exemplo, peso e altura. Não. Porque isso aqui, turma, não é discreto. É uma variável contínua. Olha a letra D. É aquela que separa o indivíduo em classes. Porém, não é possível estabelecer uma ordem. Por exemplo, sexo masculino, sexo feminino e assim sucessivamente. Isso aqui está certo? Não, porque isso aqui é uma qualitativa o quê? Nominal. Tranquilo? Resposta correta, letra A. Turma, espero que você tenha entendido, tá? Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula de estatística, onde a gente aprendeu os principais conceitos que você tem que carregar para a sua avaliação, tá? Qualquer dúvida que tiver, manda lá no Instagram, tá bom? Marca a gente, sinta-se à vontade, curte, comenta e compartilha. Show de bola? Fiquem com Deus e fui!